E aí, para você negociar suas dívidas, você vai precisar saber os riscos que a sua dívida tem. Como assim, Lídia? Como assim os riscos? Se a dívida que você tem oferece algum risco de você perder algum bem, você precisa saber. Por exemplo, um financiamento de uma casa. Vamos lá, financiamento de uma casa. Em geral, esse financiamento tem como garantia a própria casa. Ou seja, se você não pagar esse financiamento, se você ficar devendo, você pode perder a casa. Você comprou o seu carro e aí você financiou o carro, está pagando direitinho. Se você parar de pagar, você pode perder o seu carro. Você vai receber um oficial de justiça lá na sua casa ou em algum lugar e ele vai tomar o seu carro de você. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Entende? Então você pode perder o seu bem. Se você não paga o condomínio, você pode perder a sua casa. Então, essas dívidas são dívidas que oferecem risco para você. Então, você tem que olhar para essas dívidas com mais atenção. Faz sentido, gente? Então, a gente precisa analisar cada tipo de dívida para a gente entender como é que a gente vai lidar com ela. Então, uma dívida de um financiamento de casa, de um financiamento de carro, a gente não vai olhar para essa dívida da mesma forma que a gente vai olhar para uma dívida de cartão de crédito, para uma dívida de cheque especial, para uma dívida de empréstimo pessoal sem garantia, entende? Então a gente vai ter que ter esse olhar diferenciado para cada tipo de dívida. Então, antes de eu partir para uma negociação de dívida, eu preciso entender qual é o risco que a minha dívida tem. Então, o que eu estou falando para você aqui é ouro. Você precisa saber dessas coisas antes de negociar sua dívida. Senão você chega lá no banco, o banco te oferece uma proposta, seu gerente, você vai lá, acha que está fazendo um negoção e você está aí se enrolando mais ainda. Porque você não sabe nada sobre a sua dívida. Você não preparou a sua vida financeira para esse momento. E aí você vai se enrolar de novo. Entende, gente? Beleza? Segunda coisa, você precisa analisar os riscos da dívida. Segundo, você precisa saber quanto você tem disponível para pagar a dívida. Como é que você vai no banco negociar se você não sabe quanto você pode pagar? Terceiro ponto, você precisa ir com as estratégias prontas. Qual é a estratégia que eu posso usar para a minha dívida de cartão de crédito? Você tem que saber. Qual é a estratégia que eu posso usar para uma dívida de IPTU, de condomínio? Eu preciso entender a minha dívida, eu preciso saber quanto eu posso pagar na minha dívida, e eu preciso saber que estratégia eu vou usar para cada dívida minha. Entende, gente? E eu posso dizer para você que existem estratégias para você quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. E eu ensino todo esse passo a passo dentro do método Dignidade Financeira, que tem todo esse passo a passo para organizar a vida financeira, para preparar as suas finanças, para você negociar do jeito certo e quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. Então, gente, de verdade, você não pode ir negociar a sua dívida de qualquer jeito, de qualquer maneira, no desespero, na agonia. Não, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito. Não adianta você querer ficar dando jeitinho. Enquanto você quiser ficar dando jeitinho, você não vai conseguir resolver a sua situação de forma definitiva. Não vai. Não tem como, gente. Você vai voltar a se endividar. E há quanto tempo você está nesse ciclo? Sai de uma dívida, entra em outra, sai da outra, entra numa mais uma, e você não consegue resolver sair desse ciclo vicioso na sua vida. Porque você está fazendo do jeito errado. Você está querendo simplesmente se livrar do problema, e não funciona assim. Não funciona assim, gente. Você está querendo simplesmente, ai, não, deixa eu me livrar desse negócio, dessa batata quente, deixa eu jogar para qualquer lugar para eu me livrar disso. E ela vai voltar para sua mão.